Fala pessoal e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flicks, onde a gente tenta achar alguns filmes antigos, clássicos e de repente dar fazer uma revisão com um olhar atualizado, que ao longo do tempo a gente sem dúvida modificou bastante, né, a forma como a gente enxerga os filmes ou assiste os filmes e que pode impactar positivamente ou negativamente nos filmes. Mas também não são só sobre os clássicos, sobre filmes antigos. A gente também revisa, né, alguns filmes novos, contanto que caiam em alguma categoria que eu particularmente gosto, que é tipo filme de terror, ou filme esquisito, ou um filme que de repente tem alguma conexão com um filme antigo. E o filme de hoje é justamente isso, Pecadores, né? É de 1925, olha só. É de 2025 e a questão toda que, né, esse filme fez bastante sucesso em 2025, e a questão toda é, de repente, avaliar se ele tem algum tipo de ligação com um filme, aí sim, antigo, de 1996, chamado Drink no Inferno, que, se eu não me engano, acho que é com George Clooney, um dos primeiros filmes dele, assim, né, realmente de destaque. E Tarantino, se eu não me engano, também estava nesse filme. Eu acredito que ele também tenha dirigido, mas não tenho certeza 100% absoluta. Mas enfim, muita gente fala que esse filme tem uma ligação com aquele filme, que de repente é até um prequel e tal. E a gente vai fazer uma avaliação e até abordar essas possibilidades, né? Então vamos começar com os dados do filme. Bom, 2025, lançamento, né? No IMDb, ele está com uma nota de 7,5, né? Eu, sinceramente, até concordo com essa nota, né? De repente, 7, 7,5. Eu não daria 8, mas não sei, de repente eu até daria 8. Ou melhor, é um bom filme, né? É um filme, assim, para quem gosta né, de filme de terror, é um bom filme. Porém, eu vou aprofundar mais um pouco como ele se desenrola, né? E por que eu achei um bom filme, claro. E vamos lá, né? A parte de produção. Bom, diretor Ryan Coogler, de nome eu também não conhecia, mas aí depois, claro, dei uma olhada na filmografia dele. Tem grandes filmes já, né? Black Panther, infelizmente eu ainda não vi, né? Pantera Negra. Creed, esse eu vi, gostei. Inclusive também é com um dos, praticamente o ator principal, né? Desse filme, Pecadores, que é o Michael B. Jordan. Eu não o conhecia também por nome, mas claro, conhecia, né, por né, familiaridade do rosto, etc. Tinha gostado dele também no Creed, né, mas daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre ele. E aí depois tem um filme, né, na filmografia do Ryan Coogler, aí eu fui pegando um pouco os filmes um pouco mais antigos, tinha um chamado Fruitvale Station. Me chamou a atenção assim pela sinopse, né, de 2013, estava com uma avaliação também muito boa, 7,5, e esse eu separei para ver, né? Eu até vou dar uma olhada antes do Pantera Negra. Pantera Negra eu vou assistir em algum momento, eu gosto de filmes de super-heróis, mas enfim, realmente não tive ainda uma oportunidade de ver, vamos dizer assim, né? Beleza. Agora, em relação aos atores, então, já comentei sobre o Michael B. Jordan, né, que fez o Creed, fez o Pantera Negra. Aparentemente, o diretor e esse ator fazem parcerias constantes, aparentemente, né? Só que eu vou comentar sobre outros atores, né, que estavam no filme, que na minha opinião se destacaram mais. Daqui a pouco eu falo também mais um pouquinho sobre isso. Então a gente tem o Delroy Lindo, que ele é mais conhecido por séries de TV, mas é um rosto bem familiar. Achei que ele foi muito bem no filme. Tem o Omar Benson Miller, também achei que foi um papel assim de destaque, né, no filme. Ele participou de 8 Mile, Ballers, que eu, na verdade, não conhecia, e aí eu dei uma olhada, né, na filmografia dele e tal, e estava com uma avaliação muito boa. Talvez eu separe, mas não tenho certeza se de repente é uma série ou alguma coisa nesse sentido, mas fiquei curioso. E Transformers ele participou, né? Me lembro vagamente dele lá. E uma atriz que, na verdade, para mim também foi muito. Teve bastante destaque nesse filme foi a Andren. Deve ser assim que se pronuncia, né? Andren
Award Hammond. Caramba, é meio difícilzinho esse nome, mas enfim. Achei que ela se destacou bastante, talvez a melhor atuação do filme. É difícil, porque filme de terror é difícil, porque, né, como eu comentei em outras revisões, né, filme de terror eu coloco uma categoria à parte em relação à atuação e direção. Por quê? Porque eu acho que os atores, independentemente de que eles sejam, né, muito bons atores e tal, eu acho que a atuação se valoriza melhor por causa do diretor. Acho que o diretor tem mais influência em como o ator vai contribuir no filme, né? Porque realmente é uma visão mais peculiar, né, de uma produção, de uma atuação, etc. Então, quer dizer, em filme dramático, filme de comédia, não sei o que, eu acho que o ator contribui mais na atuação. Filmes de terror, eu acho que o diretor que valoriza mais a atuação, né? Eu acho que ele ah, gasta mais energia dirigindo os atores num filme de terror. Por isso que eu até gosto, quer dizer, não é por isso que eu gosto por outros motivos, mas enfim, isso é um ponto que eu acho de bastante importante, né, nos filmes de terror, mesmo que muitas pessoas, né, não gostem muito de filmes de terror, né, acham uma besteira, etc e tal, blá 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 blá. Mas continuando, em relação especificamente a esse diretor, então vamos lá, só para ambientar um pouquinho vocês. O que acontece? Esse filme, né, como vocês podem ver, né, de acordo, né, não só com os nomes que eu falei, mas também até, né, com os pôsteres e tal, não sei o que, trailer e tal, vocês já viram que é uma produção, vamos dizer assim, inclinada, né, para uma produção com atores negros, né, com o pessoal até na parte técnica, né, tipo direção, etc e tal, negros também, etc. Então, quer dizer, vamos dizer assim, deixa eu tentar mais ou menos fazer um paralelo. Que na verdade isso me remeteu, inclusive, né, quando eu comecei a ver a filmografia desse diretor. Eu acho que pode ser, vamos dizer assim, uma renovação da comunidade negra na direção, porque antigamente, o que a gente tinha, né? Antigamente, que eu tô falando assim, anos 80 e tal, não sei o que eu vi isso brotar realmente do zero, né? A gente tinha grandes diretores, né, que fizeram bastante sucesso com pouco orçamento, né, que foram o Spike Lee, John Singleton, etc e tal, que foram, né, responsáveis por algumas grandes obras, né, como Boys in the Hood, que se eu não me engano o título em português daqui a pouco eu dou uma olhada aqui. Bom, enfim, mas tem também o Faça a Coisa Certa, muito bom. Jungle Fever, esse também, cara, do Spike Lee é muito, muito bom. Eu acho, se eu não me engano, é com Wesley Snipes. Um dos primeiros filmes dele, assim, também que ele teve destaque. Deixa eu só ver o nome do filme. Boys in the Hood. Esse filme, cara, eu vi recentemente, inclusive, né? Eu vi na época que saiu, que foi um maior estouro do caramba de crítica, etc. Mas eu vi recentemente também. E, putz, o filme, cara, é muito bom. Título português. Cara, não tô me lembrando agora. Os Donos da Rua. Putz, caraca, tava difícil de lembrar. Os Donos da Rua, 1991. Se vocês também não viram esse filme, por favor, vejam, realmente muito bom. Enfim, então esses diretores, e realmente na época, né, no final dos anos 80, meio dos anos 80, final dos anos 80 e tal, a indústria cinematográfica, cara, era realmente muito difícil você ter diretores negros, né, fazendo filmes sobre comunidade negra, etc e tal, em Hollywood, né, ou pelo menos penetrando em Hollywood. Eles não eram exatamente de Hollywood, porque, né, quer dizer, se bem que eu acho que de repente Spike Lee talvez sim, mas talvez o John Singleton, não, o John Singleton também provavelmente era lá na Califórnia, então com alguma coisa ali próximo. Mas enfim, era difícil realmente de penetrar, né? Era uma coisa que eles foram pioneiros assim em realmente quebrar essa barreira, né? De realmente colocar produção negra, elenco negro, etc e tal. Então, quer dizer, eles têm muito valor não só por essa questão, né, de quebrar as próprias barreiras, mas na essência foram filmes muito bons com baixo orçamento.
grandes atores. Tinha Ice Cube, né, nos Donos da Rua e tal. Tinha o Cuba Gooding Jr., se eu não me engano, foi aonde ele se projetou, né? Se vocês virem, né, os Donos da Rua, vai ter uma pequena participação de nada mais, nada menos de Dave Chappelle. Cara, é uma ponta muito basicona que ele faz, mas, cara, ele tá lá. Então, quer dizer, foi, de alguma forma, filmes que projetaram muita gente também, né? Sem dúvida não foi só por conta, né, desse detalhe de, né, é, elenco e produção negra. Foi realmente filme muito bem construído, muito bem feito, etc. Então, o que eu estou vendo nesse diretor especificamente, né, depois que eu vi, né, a filmografia dele? Talvez seja uma renovação, uma nova geração, não uma renovação, mas de repente uma nova geração desses, diretores e atores também, né, que queiram abordar temas da comunidade negra. Esse filme não é específica, quer dizer, de repente até pode ser especificamente da comunidade negra, porque ele tem como pano de fundo uma situação que realmente tem aquela, ainda, né, aquela toca naquela questão segregação, né, nos Estados Unidos, etc e tal. Não posso, né, falar muita coisa aqui, senão eu vou entregar algumas coisas, mas enfim, toca nessas questões. Então tem esse lado também cultural, né, que achei bem interessante, especialmente porque, né, não só esse filme, mas pelo que eu vi das avaliações, né, de outros filmes desse diretor, tá trazendo qualidade abordando esses temas e colocando esse tipo de assunto novamente em evidência. Achei interessante. E assim, não achei interessante somente porque coloca em evidência, né, assuntos da comunidade negra. Achei interessante porque eles fazem isso não só com qualidade, mas sem apelar a determinados assuntos, entendeu? Então, quer dizer, tem um pequeno pano de fundo ali, mas não foi uma questão que foi explorada para um lado ou para o outro, né, tentando transformar aquela situação em uma situação que de repente não é, etc. Não, foi simplesmente colocado ali e a trama, né, se transcorre naquela situação ali, entendeu? Então, eu achei que eles realmente usaram bem isso sem apelar para nada. Então, palmas, meus parabéns, porque hoje em dia a gente sabe que está um pouquinho difícil, né, de você navegar em determinados assuntos e tal, sem tentar apelar para alguma questão, né, que tem popularidade. Mas, enfim, vamos agora para a própria revisão do filme, né, da revisão do filme em si. Bom, achei esse filme. Esse filme estava em tudo que era lugar, mas enfim, estava numa lista assim de filmes mais assistidos, né? Ou de repente filmes de terror mais assistidos, 2025, alguma coisa assim. Tinha alguns ali que eu não tinha visto, né? Acho que eu fiz a revisão de um, que foi. Acho que foi meu. Quer dizer, pelo menos a versão em português foi o último vídeo que eu lancei, que foi A Hora do Mal, né? Se vocês têm alguma curiosidade em assistir esse filme, dê uma olhadinha na revisão. Achei que abordou alguns temas ali, de repente, que vão te convencer para sim ou para não. Então, voltando a esse filme, né? O que acontece? Como eu falei, é um filme de qualidade, certo? Certo, beleza. Por que ele é de qualidade? Porque, bom, é um filme de terror, todo mundo já sabe disso, certo? Beleza. Só que quando ele começa, assim, né, o filme de terror, né, o tradicional e tal, é aquele filme que começa todo mundo feliz, não sei o que, blá blá blá, nananana, e aí de repente começa a acontecer coisas, né, de terror, né, certo, beleza. Esse filme é um pouco assim? É um pouco assim, porém é um pouco diferente. Porque no início dele, ele te coloca numa atmosfera que te convence que é um filme good vibes, entendeu? É um filme, sabe? Tipo, cara, tô curtindo pra caramba esse clima, essa música, não sei o que, fotografia do caramba. E assim, né? É um filme que passa, né? No início do século passado, coisa nesse sentido e tal, não sei o que. Só que ao mesmo tempo
também tem uma questão musical muito forte já presente, né? Uma questão também que naquela época, né? Eu não estou tentando não entregar aqui um muito ouro, mas enfim, naquela época tinha uma determinada uma determinada proibição, vou dizer assim, bem superficial, uma proibição nos Estados Unidos. Então, sei que esse filme também toca nessa questão, né? Então, ele começa, cara, ele começa a parecer um filme sério, né? Um filme sério que vai para um lado, né? Assim, que de repente, pô, sei lá, de repente vai, né? Vai explorar essas duas, três situações aqui, beleza. Só que ele gasta bastante tempo nessa parte. Ele gasta bastante tempo você, de repente, se apegar a um determinado personagem, né? Curtir uma determinada cenografia aqui, uma cenografia ali e tal. Cara, e você vai comprando aquele ambiente que foi montado com maestria, inclusive, né? Aí, beleza. Aí, assim que você começa a dar aquela relaxada no filme, então, quer dizer, o negócio, tipo assim, o filme de terror, né? Esse clima inicial é meio superficial, que você tá, tipo assim, a qualquer momento só aguardando. Quando é que começa a ação? Quando é que começa a ação? Quando é que começa a ação? Nesse filme, não. Nesse filme, ele faz um trabalho tão bom de te colocar num clima de tipo, tá tudo tranquilo, nada vai acontecer, que você, de repente, você até fica tipo, torcendo para nada acontecer, para você curtir aquele climinha ali que tá acontecendo, etc e tal, bababá. Beleza. E aí começa a acontecer as coisas, né? E aí começa a acontecer as coisas, só que aí, né, não é exatamente do nada, né? Mas enfim, vai se criando, né? Aquela situação, né? Pouquinho a pouquinho, tal, não sei o quê, mas aí de repente explode. Aí quando explode o negócio, aí vira realmente um filme de terror, e um filme de terror daqueles tipo praticamente slasher, né? Mas enfim, divertido pra caramba. Tem algumas partes que são muito, muito divertidas, porque tem muita ação no filme, né? Então, quer dizer, é um filme de terror, mas também tem muita ação. Agora, tem uma cena que é muito impressionante, bem feita e bem construída. O que acontece? Vamos dizer assim, a parte de terror realmente acontece praticamente né, num local, né? Não sei se eu vou falar local, mas assim, eu vou falar assim, numa sequência, tá? Numa sequência e tal, não sei o quê. Não é tipo aquele que o terror vai perdurando vários dias. Não, é tipo, naquele momento ali acontece tudo e blá blá blá. Certo? Beleza. Cara, só que tem uma parte dessa transição que eles colocam, né, uma música. Assim, tem a questão musical realmente é muito presente nesse filme, beleza. Só que eles fazem uma mixagem com a música e a música passa por diversos, não estilos exatamente, mas diversos subestilos daquele estilo principal. Só que também juntamente, né, cara, essa parte foi muito bem construída, porque você começa a viajar junto ali com o pessoal, né, que está curtindo ali e tal, não sei o que, papapá, e aí eles fazem essas transições, né, de cenas, etc. Cara, uma coisa tão bem elaborada que realmente essa parte foi o maior destaque, por isso que eu acho que esse filme, se alguém der um 8, eu não vou ficar chateado, porque só essa cena, só essa sequência sozinha já valeria essa parte. Mas enfim, beleza. Aí tem toda essa questão musical bem construída, bem elaborada, bem explorada, e aí que vem a grande questão. Tem algumas partes que você pode pensar, né, no Drink do Inferno, né? Então, se alguém, né, chegar e falar, pô, será que isso aí foi um prequel, né, do Drink do Inferno e tal, não sei o quê? Sinceramente, eu não duvidaria e, assim, eu compraria. Eu compraria essa ideia que isso aqui é um prequel do Drink do Inferno, né? Eu já vi, né? Já lancei a revisão em inglês, não fez muito sucesso, teve 10 views talvez, mas enfim, alguém lá falando que é uma cópia, não sei o quê. Eu não achei que também fosse uma cópia, né? Mas acredito que tenha ou uma inspiração, né? Ou
um prequel, a intenção de fazer um prequel, mas sem a autorização explícita, então não pôde ser tão, né, tão diretamente ligado e tal. Pode ter sido isso a questão, né? Mas enfim, é um ótimo filme, para quem gosta de terror, para quem gosta de filme, de repente assim com uma presença musical intensa, né? É de ação também. Então, agora, definitivamente, se você não curte filme de terror, não veja esse filme, não tem necessidade nenhuma de ver esse filme. Ou então você veja esse filme só pela metade. Chegou na metade, né? Fecha, tchau, bye bye, acabou. Mas realmente é um bom filme, vale sim, e aconselho a vocês a assistirem também, especialmente para ver se tudo que eu estou falando aqui faz algum sentido, e eu adoro quando as pessoas discordam de mim. Mande seus comentários aí embaixo do vídeo, e se tiver se eu não concordar, ou se de repente você, né, me convencer que eu esteja errado, com certeza eu vou reconhecer isso, e é assim que a gente faz a comunidade crescer. Mais uma vez, esse canal é não só para, né, registrar, né, alguns filmes aqui e tal que eu vejo e tal, falar sobre o que eu penso nele e tal, mas também é para incentivar a comunidade, ou vocês, né, a criarem seus próprios canais, resgatarem filmes antigos, de repente postar aqui alguma coisa que, pô, de repente você gosta bastante, mas quase ninguém conhece, e a gente tenta colocar esses filmes novamente em evidência, especialmente que tem muito, né, eu não compartilho dessa ideia, mas muita gente fala, pô, os filmes novos não têm a qualidade dos filmes antigos. Não compartilho dessa ideia, mas eu escuto isso recorrentemente. Então, já que tem, então vamos resgatar os antigos e talvez achar alguma pérola ali, como eu já achei, né, se vocês estão procurando algum filme antigo, meio perdido e tal, vou colocar esse aqui nos filmes esquisitos, mas enfim, alguma produção realmente completamente inesperada, assista uma revisão que eu fiz de um filme chamado Happy End, né? Que é Final Feliz. Eu acredito que esteja como Happy End mesmo e tal. Mas porque esse aí, putz, pra mim foi tipo assim, um dos objetivos que eu tenho também com esse canal é tipo descobrir filmes muito enterrados que, putz, são muito valiosos. Esse foi um deles. Não vou falar mais nada sobre o filme, assistam a revisão, que eu garanto, vocês não vão se arrepender. E até a próxima, quando eu tiver novidade em breve.